pessoal, tudo bem? Como que nós estamos? Firmes e fortes aqui para a nossa aula de origens das receitas de capital. Então, já falamos das categorias econômicas corrente e capital, já falamos sobre a origem das receitas correntes, as origens da receita corrente, e agora a gente entra na origem das receitas de capital, ainda no segundo dígito, tá? Ainda no segundo dígito, porque vocês lembram? Categoria econômica é o primeiro dígito, origem é o segundo dígito, só que nós temos muitas origens. Nós temos as origens da receita de capital e as origens da receita corrente. Então, falamos no bloco anterior sobre receitas correntes, as origens, e agora a gente entra aqui na origem da receita de capital. Então, vamos lá. Começando pelas operações de crédito, pessoal. Esse é um slide mais pesadinho, né, com mais texto, mas tudo que tem aqui cai em prova. Então, vem aqui comigo. As operações de crédito, gente, são são ingressos provenientes da colocação de títulos públicos ou contratação de empréstimos e financiamentos, tá? Para efeitos de classificação orçamentária, os empréstimos compulsórios também são operações de crédito. Então, primeiro tópico aí, já vamos conversar sobre ele. O que a gente tem que falar sobre ele aqui? Te trouxe um cenário em que o poder público emite títulos públicos para que esses títulos sejam resgatados posteriormente. Isso é operação de crédito. Por quê? Porque é o poder público se endividando. Título público, gente, é quando o poder público emite um título, literalmente um documento em que ele coloca um valor nesse documento. Aí o povo, né, o cidadão vai lá e adquire este título público. Então, quando ele adquire esse título, ele adquire por algum motivo. Como regra, é como se fosse para o particular uma poupança. Por quê? Porque ele bota o valor ali naquele título público e ele sabe que daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos, o poder público vai pagar aquele valor para ele com atualização monetária, com juros, com algum encargo específico, que vai ser uma coisa boa para ele, tá? Então, existem ali coisas que são boas naquela transação para o particular. E isso faz com que o poder público consiga fazer dinheiro sem ter que emprestar isso de um banco, por exemplo. Ele coloca títulos públicos no mercado e o cidadão consegue adquirir título público, tá bom? E aí ele consegue fazer dinheiro, mas é um empréstimo. É a mesma coisa com um empréstimo. Por quê? Porque necessariamente o poder público vai ter que resgatar, vai ter que pagar isso aí em algum momento. Vai ter que devolver o valor para o particular com os juros, correção monetária e encargos incidentes sobre aquele título. Beleza, gente? Então, por isso que é um empréstimo. Contratação de empréstimo e financiamento, mesma coisa que a gente. Se a gente vai num banco e faz um empréstimo, faz um financiamento, é a mesma coisa. Então, o poder público também faz isso. O poder público também vai no banco, também pega um empréstimo, também faz um financiamento. Isso é operação de crédito. Diferentemente do direito tributário, o empréstimo compulsório entra na classificação como operação de crédito. Então, ele seria uma espécie aqui da operação de crédito, tá? Então, ele está na origem operação de crédito da receita de capital. Ele não está na origem tributária. Por quê? Porque no direito tributário, o empréstimo compulsório é um tributo. É um tributo, porque ele é um empréstimo forçado. Ele tem essa natureza de coercitividade, uma natureza de imposição estatal. Então, aqui, não. Aqui no direito financeiro, nós adotamos a teoria tripartite, em que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Se falar na tua prova que os empréstimos compulsórios são tributos, você sai correndo e você vai lembrar. Não, o empréstimo compulsório, ele é um empréstimo forçado. Então, o poder público vai emprestar o dinheiro daquele cidadão de forma forçada, tudo bem, né? É forçado, mas ele vai ter que devolver o dinheiro. Então, se ele vai ter que devolver, então é uma operação de crédito. Já faz esse raciocínio. Como se fosse um título público. Só que a diferença, né, é que o título você não é forçado a nada. Quem quiser ir lá e pegar aquele título, pode pegar, assim como pode não pegar. O empréstimo compulsório, que é só pode ser instituído por lei complementar pela União em situações extraordinárias, tá? Ele
é forçado, então é compulsório. Então, aqui a gente não tem essa faculdade. Mas, para efeitos de direito financeiro, AFO, né, Administração Financeira Orçamentária, te trouxe empréstimo compulsório, ele entra na operação de crédito. Outro ponto aqui que nós temos que lembrar. Princípio orçamentário da exclusividade. Quando eu falo em autorização para abertura de operação de crédito, lembra que nós temos lá as exceções ao princípio da exclusividade. Então, a operação de crédito é uma exceção ao princípio da exclusividade. Vem aqui comigo. A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por aro, tá bom? Então, aqui, falou para você, aqui a gente faz essa relação, né? Porque para conectar a matéria, tá? Então, nós temos a origem operação de crédito, a autorização na LOA para abrir operação de crédito é uma exceção ao princípio da exclusividade, conforme nós já vimos nas aulas de princípios. Beleza, gente? Ótimo. E outro ponto, outro contexto que nós temos aqui na operação de crédito, a regra de ouro. Todas as vezes que você lê sobre regra de ouro, que vier na prova sobre regra de ouro, acende a luz da operação de crédito. Por quê? Porque está intrinsecamente ligado uma coisa com a outra. Falou em operação de crédito, vamos ter que ver a regra de ouro. O que quer dizer? De acordo com a regra de ouro, gente, é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Legislativo por maioria absoluta. Então, nós temos essa ressalvinha, mas qual que é a regra geral? A regra geral é que não podemos contratar operações de crédito que excedam o montante da despesa de capital. Isso é a regra de ouro. E qual que é a lógica da regra de ouro? A lógica é que se eu excedo com a operação de crédito, se eu excedo o montante da despesa de capital, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou investir esse dinheiro, sendo que todas as minhas despesas de capital, os meus investimentos, as minhas inversões financeiras, as minhas transferências de capital, enfim, tudo isso já está fixado na LOA. Se eu pego uma operação de crédito maior do que eu já tenho de despesa de capital fixado na LOA, eu necessariamente vou poder utilizar isso na minha despesa corrente. E isso não pode acontecer. Eu sempre falo para vocês, é a mesma coisa. Você vai financiar um carro no valor de 40 mil reais. Você vai pegar o financiamento no valor de 60 mil? Se você faz isso, te sobra 20 mil na conta, ou um empréstimo, né? O financiamento ele vai vincular lá no valor, mas um empréstimo no valor de 60 mil reais. Sendo que você vai utilizar 40 para comprar teu carro, 20 mil você vai fazer o quê? A galera não tem planejamento. Vai começar a pagar conta de luz, água, telefone e mercado com esse dinheiro. Tá pagando juros, gente. Tá pagando juros desse bolo de dinheiro. Tá pagando remuneração desse capital para gastar com algo que não vai te trazer nada em troca. Simplesmente é um gasto que se esvai, né? Aluguel, comida, você come, acaba a comida. Então, assim, não tem como. É uma proibição. Não podemos fazer uma operação de crédito, não podemos pegar dinheiro emprestado, pagando juros, correção, encargos desse valor, que ultrapasse o valor dos meus investimentos, das minhas despesas de capital. Porque aí eu vou gastar isso na minha despesa corrente e eu não quero isso. Isso vai fazer mal para mim, para minha conta aqui, para o meu balanço financeiro, né? Eu, poder público, isso não vai fazer bem para mim, tá? Aqui, pessoal, essa regra que nós acabamos de dar aqui, que é a regra de ouro, ela está no artigo 167, inciso 3. Então, deixa eu só anotar aqui para vocês. Ela está no artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal. Só que nós temos agora, a partir da Emenda Constitucional 109 de 2021, que fica dispensada durante a integralidade... Deixa eu só colocar aqui o artigo 167. Artigo 167-E da CF, da CF. Fica dispensada durante a integralidade do exercício financeiro em que vigora a calamidade pública a observância do inciso 3 do 167. Então, gente, nós tivemos agora uma alteração constitucional
com a emenda 109 de 2021. Essa emenda incluiu o artigo 67E, e esse artigo 67E, que era uma previsão lá na emenda constitucional 106, que era lá o orçamento, a nossa emenda do orçamento de guerra, que foi editada agora em 2020, né, para lidar com essa questão aqui da pandemia, uma regrinha de lá de dentro agora entrou na Constituição, que é o 67E. Então, nós já tínhamos essa previsão, mas ela estava ali numa emenda constitucional separada, não tinha alterado o texto constitucional, e agora nós temos efetivamente a alteração do texto, tá? Então, em qualquer situação de calamidade pública decretada lá pelo Congresso Nacional, de âmbito nacional, esta regra de ouro não valerá, não precisará ser cumprida na integralidade do exercício financeiro em que foi decretada a calamidade. Então, agora isso aqui é uma ressalva que nós temos dentro do texto. Essa ressalva, ela é eterna. Então, isso aqui vai valer sempre. A banca te trouxe um cenário em que foi decretada a calamidade pública, não vai ter que cumprir regra de ouro. Não vai ter que cumprir. Tá dispensado de cumprir isso aqui. O que isso quer dizer? Vou poder fazer operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Para quê? Para enfrentar toda a calamidade. Tá bom? Vou pegar emprestado, vou fazer financiamento, mas eu preciso resolver a calamidade. Então, essa que vai ser a lógica, tá? Então, isso aqui agora vocês têm que ficar bem atentos, que é decorrente da emenda constitucional 109 de 2021. Super, hiper, mega recente. Tá bom, gente? Então, passando aqui para frente. A alienação de bens. O que é a alienação de bens? É a venda. É a venda do bem. Então, vamos lá. É um ingresso proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente, a exemplo de privatizações, venda de um prédio público, entre outros. Veja, isso daqui eu já vi cair em prova. E o povo se estrepou na questão. Por quê? Porque existe, gente, uma diferenciação na contabilidade pública e no orçamento público. Na contabilidade, a gente vai contabilizar, né, a diferença positiva entre o valor vendido e o valor contábil do bem. Então, isso vai gerar uma variação patrimonial aumentativa. Então, por exemplo, eu tenho o valor do bem e o valor da venda do bem. Se eu vendi aquele bem por um valor maior do que o valor contábil dele, o que tem? Tem um lucro. Então, esse lucro, ele gera uma variação patrimonial aumentativa, tá? Na contabilidade, isso aí vai ser contabilizado, ok? Só que o que acontece aqui? Os ganhos com a alienação de bens, então, ganhos com a alienação de bens. Na classificação orçamentária, você não vai focar na perda ou no ganho da alienação. Ah, fiquei no prejuízo, vendi por um valor menor, tive lucro, ganhei na venda. Não interessa. A receita bruta, tá? A receita bruta vai ser classificada na alienação de bens. Você não vai classificar, por exemplo, o ganho em outro tipo de receita. Não, você simplesmente nem vai olhar para isso, tá? Então, o bem oriundo... Ah, não, aqui já é doação, falei errado. Então, neste caso, você não vai focar no ganho. Por quê? Porque tem questão que quer te induzir a erro e te trazer a ideia de que teve ganhos. Então, esses ganhos seriam outro tipo de origem, tá? Colocar em outra origem, dizer que isso seria receita patrimonial, enfim, né? Inventar ali. A questão não interessa que não teve ganho. Esse também é um ponto. Dizer que não teve nenhum ganho com a venda, que saiu no prejuízo, por exemplo. Não interessa, alienou o bem. O foco alienei o bem, acabou, ponto final. Não quero saber se eu tive prejuízo ou se eu tive lucro. Não quero saber se eu tive ganho ou se eu tive perda na venda. Não tô nem aí para a esfera orçamentária. Para a contabilidade é outros 500, tá? São outros 500. Falou que teve perda ou teve ganho, você simplesmente anula na tua cabeça. O que importa é que o bem saiu do meu patrimônio e entrou dinheiro no lugar. Saiu o bem, entrou dinheiro, isso é alienação de bens e acabou. Acabou.
assunto encerrado, tá? O bem oriundo da doação, então quando existe alguém doa um bem para o poder público, um bem, não é em espécie, um bem. Esse bem, ele só vai ser classificado como uma receita de capital quando ele for vendido. Então, ele entra lá no patrimônio público, ele vai integrar o patrimônio público, mas ele só vai ser contabilizado como uma receita de capital quando ele for alienado. Aí sim, aí eu alieno esse bem e entra uma receita de capital, tá? Por sua vez, a doação em espécie recebida, ela vai ser ali uma receita orçamentária, tá? A doação em espécie, ela vai integrar o patrimônio público. Beleza, gente? Ótimo. Amortização de empréstimos. Aqui é aquilo que eu já havia falado com vocês. Então, o poder público na pessoa de quem emprestou para alguém. Então, ele deu o dinheiro para alguém emprestado, essa pessoa usou e tal, passou o tempo e agora ela está devolvendo o dinheiro. Então, ela devolve esse dinheiro para o poder público e este retorno do dinheiro emprestado antes é uma receita de capital. Beleza? Então, vem aqui. Recebimento de parcelas de empréstimos ou financiamentos concedidos em títulos ou contratos representam o retorno dos recursos anteriormente emprestados pelo poder público, tá? Então, o poder público emprestou para alguém. Transferências de capital, gente. Ingresso proveniente de outros entes ou entidades referentes a recursos pertencentes ao ente recebedor ou ao ente transferidor, efetivado mediante condições pré-estabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesa de capital. Então, veja, o que diferencia a transferência corrente da transferência de capital? O foco não é o momento do recebimento, para você definir. O foco é no que essa transferência foi aplicada. Se a questão te traz que recebeu determinada transferência para construir uma escola, para construir um hospital, para construir uma unidade básica de saúde, isso é o quê? Isso é uma transferência de capital. Por quê? Porque está sendo utilizado para fazer um investimento. Por sua vez, recebi uma transferência para fazer algum serviço específico, né? Um serviço específico da minha manutenção. Recebi uma transferência para custeio da minha máquina. O que é isso? Isso é transferência corrente. Por quê? Porque eu estou aplicando em despesa corrente, custeio, manutenção. Sempre o foco para você saber se é uma transferência corrente ou uma transferência de capital, se ela é uma receita que vai ser englobada na transferência corrente ou na transferência de capital, você tem que olhar para a despesa. Então, a questão vai te trazer isso. Ela vai te dizer que o ente público recebeu determinada transferência, recebeu recursos para aplicação em... Aí ela vai te jogar uma situação. Aí você tem que ver, isso aqui é despesa de capital ou isso aqui é despesa corrente? Porque, a depender da aplicação deste recurso, eu vou classificar como transferência corrente ou de capital. Então, o foco é na aplicação daquele recurso, tá bom? E não na entrada em si do valor. Ótimo, gente. Lindo. Outras receitas de capital é aquele residual, né? Então, eu não consigo classificar a receita de capital específica aqui nas outras, e aí eu classifico nas outras receitas de capital. Então, vem aqui. Não classificáveis nas anteriores. Exemplos: integralização de capital de empresas estatais, isso aqui cai em prova. Resultado positivo do Bacen cai em prova. E remuneração das disponibilidades do Tesouro cai em prova. Estes três caem em prova. Então, você vai anotar estes três aí, beleza? A integralização do capital de empresa estatal, gente, é quando você tem ali os sócios colocando dinheiro para integralizar o capital social, tá? Então, é uma entrada de recursos naquela estatal, e você vai ter ali mais sócios, enfim, que estão aplicando dinheiro dentro daquela estatal. E aí, isso integraliza o capital social, tá? Isso aí é tudo lá do societário, uma matéria que eu detesto,
Gente, como eu não suporto societário. Nossa Senhora. Societário, empresarial. Gente, como que pode, né? Tem gente que ama. Nossa Senhora, eu passo longe, porque eu não suporto. Eu só sei aqui a integralização e sociedade empresária. Empresário, até confundo até hoje o que é o empresário, quem que exerce, confundo até hoje. Meu namorado vive rindo de mim, né? Porque ele é dessa área e eu não consigo fazer a separação, né? Erro. É uma coisa de louco. Mas faz parte, né, gente? Mas daí eu também sei essa parte aqui que ele não sabe. Então, cada um sabe o seu. Então é isso. Aqui nós temos estas, então, finalizando, estas origens aqui da receita de capital. Alienação de bens, operações de crédito, amortização de empréstimos anteriormente concedidos, transferências de capital e outras receitas de capital. Passando aqui para frente, vou só tomar uma aguinha aqui. Pessoal, nós temos aqui um esqueminha para vocês diferenciarem, tá? Não podemos confundir o recebimento do principal dos empréstimos concedidos com os juros recebidos decorrentes desses empréstimos, tá? Então, veja, num primeiro momento aqui, veja, eu concedi empréstimos, então, quando eu recebo o principal, obviamente atualizado monetariamente aqui, a atualização monetária está dentro do principal também. Eu classifico na receita de capital a amortização de empréstimos, tá? O valor principal. Por sua vez, os juros. Se os juros for decorrente desses empréstimos concedidos aqui, então veja, aqui tá ligado, ó. Então aqui, tá? Se for decorrente, então, desses empréstimos que eu concedi, isso aqui é remuneração do capital. Isso aqui é remuneração do que eu emprestei. Então, isso é receita de serviços, ok? Por sua vez, se eu tenho juros que eu recebo, eu, poder público, recebo juros decorrentes de aplicações minhas, então eu aplico determinado valor em determinado banco, sei lá, alguma entidade financeira, eu faço essa aplicação e dessa aplicação que está lá, ela me rende juros. Rende juros ótimos, né? Tipo a poupança, assim, que rende juros maravilhosos para você, tipo 2 centavos, né? Então vamos lá. Rendeu juros. Esses juros que rendem da aplicação financeira, isso vai ser receita patrimonial. Por quê? Porque é a exploração do patrimônio. Então, o patrimônio, ele pode ser físico, né? Ele pode ser um prédio público que eu estou alugando, ele pode ser a questão lá dos royalties, da compensação financeira de um recurso natural, mas ele também pode ser o meu patrimônio, dinheiro. Eu aplico dinheiro, esse dinheiro me rende juros. Então, estes juros da aplicação financeira é receita patrimonial. Do empréstimo que eu concedi, quando ele volta para mim, quando esses juros voltam para mim, eles vão para a receita de serviços. Por quê? Porque é uma remuneração daquele capital que eu emprestei, tá? Aqui não é patrimonial. Aqui é simplesmente uma remuneração. Então, assim, é como se eu estivesse prestando... Pensa assim, quando você empresta um valor, é como se você estivesse prestando um serviço para alguém. Então, pô, não sou obrigado a emprestar dinheiro para ninguém, mas eu vou emprestar, vou fazer esse serviço aqui para você, tá? Então, pensa nisso. Então, esses juros que vão remunerar, esses juros que vão entrar aqui desse empréstimo, receita de serviços. Mas o principal é na receita de capital. Não vai botar tudo na de serviços, nem tudo na de receita de capital. Você tem que fazer essa diferenciação na tua cabeça, tá bom? Isso vem em prova. Coloca tudo no mesmo bolo. Ou coloca principal e juros na receita de capital e principal e juros na receita de serviços. Então, principal com atualização monetária, receita de capital. Juros desse empréstimo, receita de serviços. Juros da aplicação financeira, tá lá me rendendo aquela poupança maravilhosa. Receita patrimonial, tá bom? Ótimo. Com relação, então, às origens das receitas de capital,
era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado um pouquinho mais claro. E no próximo bloco, eu volto aqui para a gente falar sobre a espécie, a desdobramento e tipo. Então, vamos fundo aí no nosso estudo de natureza da receita, classificação por natureza da receita. Até!